Existe uma fábula chinesa antiga que diz que o bambu passa 5 anos debaixo da terra antes de aparecer. 5 anos de silêncio, 5 anos criando raízes. 5 anos sem like, sem aplausos, sem ninguém acreditando. E de repente, em 6 semanas, ele cresce mais de 20 metros. Porque enquanto ninguém via, ele estava criando forças, se desenvolvendo, onde ninguém consegue ver, lá embaixo, nas raízes. Salve, salve pessoal, eu sou o Rodrigo Xavier e esse é o canal R de Rico. Canal onde a gente fala sobre desenvolvimento e dinheiro de uma forma honesta, simples e do jeito que eu aprendi, errando, caindo e levantando. E sem passar por cima de ninguém. Hoje eu quero falar de uma coisa que salvou minha sanidade mental em 2025. E talvez salve a sua também. Que é crescer em silêncio. E uma das coisas que você pode fazer para ajudar esse canal a crescer em silêncio também é se inscrevendo nele, fazendo com que a gente chegue a 100 mil inscritos. Faltam só 99.875 nesse exato momento. Existe uma fábula chinesa antiga que diz que o bambu passa 5 anos debaixo da terra antes de aparecer. 5 anos de silêncio, 5 anos criando raízes. 5 anos sem like, sem aplausos, sem ninguém acreditando. E de repente, em 6 semanas, ele cresce mais de 20 metros. Porque enquanto ninguém via, ele estava criando forças, se desenvolvendo, onde ninguém consegue ver, lá embaixo, nas raízes. E foi assim para mim, e provavelmente tenha sido assim para você, ou o ano de 2025, ou nos anos anteriores, ou talvez você pretende seguir 2026 dessa forma, querendo crescer em silêncio, sem mostrar para as pessoas o seu próprio desenvolvimento, até que você tenha alcançado o resultado esperado. Eu, no ano passado, estava com um peso emocional gigante, estudando, trabalhando, tentando ser pai, marido, tudo ao mesmo tempo. Além de tudo, querendo crescer, né, na empresa, profissionalmente, e construir meu próprio negócio. E sabe qual foi a parte mais difícil disso tudo? Ficar quieto. Porque a gente, interiormente, a gente tem vontade de falar, de tentar explicar tudo para todos. Mas eu já percebi que no passado, quanto mais eu falava, mais energia eu gastava. E nesse ano passado, resguardando um pouco disso, foi o ano que eu mais estudei, mais me desenvolvi, mais me calei e mais cresci. Em todos os sentidos. E o que eu tô falando aqui não é coisa da minha cabeça nem papo de coach. Existe ciência por trás disso. A Universidade de Nova York liderou um estudo que quando a gente fala em voz alta sobre aquilo que desejamos fazer, o nosso cérebro libera dopamina. E ela age como se você já tivesse alcançado aquele objetivo. Ou seja, te traz uma sensação de falso progresso. Só de você falar, ele entende como se você já estivesse realizando aquilo. Isso te atrapalha. Outro dado mostra que quando você compartilha seus planos com outras pessoas, você se expõe à crítica, à inveja, à comparação e à pressão. Ou nunca aconteceu com você quando você fala, não, vou fazer determinada coisa. E as pessoas, se depois você não consegue, buscam te julgar, mas você não falou que não faria mais isso? Então, quanto menos você falar, melhor. Crescer em silêncio não é sobre esconder, é sobre proteger. Porque quando você fala demais, você se desgasta demais, você se explica demais, você entrega a munição muitas vezes para o inimigo que você acha que é amigo, você desperta inveja em outras pessoas, você atrai opinião que não pediu, cria expectativa nos outros e também vira escravo do que falou. Sendo que quando você cresce em silêncio, você cria raiz, cria força, cria foco, evita distração, evita barulho, protege a sua energia, você evolui mais rápido. Crescer em silêncio não é covardia, é estratégia. E se você pretende crescer nesse ano, faz isso daqui. Pare de anunciar seus planos. Fale somente quando já tiver alcançado seu objetivo. Uma das grandes conquistas que eu tive esse ano, graças a Deus, foi parar de fumar e parar de beber. O ano de 2025 eu não fumei e não bebi. Então, era um vício que eu tinha há mais de 20 anos. Porém, com um mês, com 10 dias eu não queria falar, porque vai que eu falasse, se tivesse uma recaída lá na frente, faria tudo que a gente falou aí atrás. Segundo, silencie seus projetos, mostre somente seus resultados. Você está fazendo algo novo, compartilhe ali. Quando eu estou falando é o seu cônjuge, que é a pessoa que tem que saber ali quais são os planos, né? Vocês têm que estar estruturados no mesmo plano de vida, né? Pensando juntos ali. Mas quanto mais você puder evitar, melhor. 3. Reduza o seu círculo de opiniões para 1 ou 2 pessoas no máximo. É muito difícil você poder confiar nas pessoas hoje em dia. Então, é nas pessoas mais próximas mesmo. Então, quando eu digo na nossa mãe, no nosso pai, no nosso cônjuge, e talvez pessoas que alcançaram aquele objetivo que você tanto
almeja, tanto procura. Essas pessoas dificilmente vão te criticar. Geralmente quem te critica é quem não fez nada. 4. Faça sem postar. Você já imaginou quantas pessoas que você tem ali? Você entra no Instagram das pessoas que tem poucos seguidores, aí vamos falar 500 pessoas. Daquelas 500 pessoas que te seguem, quantas realmente querem o seu bem de verdade? Quantas realmente são seu amigo? Pessoas que às vezes nem te conhecem estão lá. Ou às vezes estão lá te desejar mal, para colocar olho gordo, para ter inveja do que você faz, ou às vezes para criticar o que você está fazendo. Estudo não precisa de plateia. Esse ano passado, acho que foi um dos anos que eu mais consegui estudar, mais consegui treinar, e treinar sem postar, que é um negócio que eu gosto de fazer. Eu sempre posto meus treinos ali no Instagram, no Facebook, e foi um dos anos que eu menos postei. Talvez eu venha sentindo menos vontade de postar, principalmente sobre a minha vida, nas redes sociais, pelos motivos que eu falei anteriormente. E 5, trabalho quando ninguém vê. Hoje é domingo, geralmente eu estou gravando meus vídeos aqui no domingo, que é um dia que eu não trabalho na empresa, eu aproveito para poder estar gravando meus vídeos aqui. Então é uma forma de eu estar trabalhando, entre aspas, naquilo que eu espero para a minha vida, espero para o futuro desse canal, e eu tenho me dedicado. Depois eu quero até compartilhar com vocês, após 3 meses, né, sobre uma metodologia que eu estou utilizando, que são de 12 semanas em um ano. É bem bacana, e eu tenho aplicado ela em 3 itens da minha vida, e uma delas é esse canal aqui que eu quero compartilhar com vocês em breve aqui os resultados. Domingo, que é um dia que eu poderia estar muito bem ali com minha família, minha mãe e minha esposa, por exemplo, estão assistindo um filme ali agora nesse momento, eu poderia estar lá. Mas é algo que eu propus para mim, alcançar esse objetivo, que é um objetivo interno, e eu venho trabalhando nisso, que é se desenvolver nessa parte, é falar melhor com a câmera e assim por diante. E o bambu, ele cresce em silêncio 5 anos, porque ele sabe que quem cresce rápido demais, cai fácil demais. Quem cria raízes, permanece. Cresça em silêncio agora, faça desse ano o melhor ano da sua vida. Deixe que os seus resultados façam barulho por você, beleza? Se essa conversa fez sentido para você, se inscreva no canal. Se você conhece aquela pessoa que está falando que vai fazer silêncio, mas vive abrindo a boca mais do que deveria, encaminha para ela esse vídeo. E lembre-se que aqui no canal a gente fala de dinheiro e de mudança de vida de verdade. Então eu deixei alguns livros aí que podem te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Beleza? Pense nisso, até a próxima.